Você acabou de falar desse curso final que você foi fazer, né? Aham. E dessa até da parte de análise de dados. Como que é a estrutura para essas modalidades na gringa, onde você foi estudar? Tanto na estrutura e na metodologia de treinamento, quanto na parte de análise de dados. Os caras estão muito na nossa frente. Depende da modalidade. No Taekwondo em si, o Taekwondo em si ele é meio varzeado. Você tem poucas equipes internacionais mesmo que fazem um trabalho sério. Então, por exemplo, você pega o GBT na Grã-Bretanha, eles têm um trabalho muito sério de análise de dados, da parte de fisiologia. Tanto que, fisicamente, eles são sempre muito melhores que todo mundo. Aí eles têm uma parte tática muito... Mas pega no Taekwondo nos Estados Unidos, agora eles estão melhores porque eles chamaram, alguns anos atrás, eles chamaram o cara que era head coach da Grã-Bretanha, do GBT, né, para ser head coach lá. Aí eles mudaram, pegaram uma galera da base que agora estão passando o carro. Aí agora que tá melhor, mas assim, não era... Porque os Estados Unidos têm o mesmo problema do Brasil, de ser descentralizado, né? Então, em um país grande, aí os treinos descentralizados. E aí, quando eles trouxeram esses caras, começaram a melhorar, assim. Mas em outras modalidades nos Estados Unidos, cara, os caras não tomam uma decisão sem ter dado na mão. Você pega a modalidade que envolve dinheiro de verdade, você pega a modalidade coletiva, por exemplo, os caras não tomam uma decisão sem ter dados, sabe? E isso foi interessante, porque vou até entrar um pouco no que a Paula faz, né? Que a Paula Tem que entrar. é minha sócia aqui, não pôde vir por problemas pessoais. E ela era analista de desempenho da seleção de Taekwondo até dezembro, e agora ela foi contratada pelo boxe, né? Ela é analista de desempenho da seleção de boxe atualmente. Foi para os jogos, ficou os jogos inteiros ali. E, por exemplo, quando ela foi convidada a trabalhar com o Taekwondo, a gente também não tinha nenhum dado. E quando ela entrou em 2017, se você pegasse os top 10 do mundo, aí da categoria, quem no Taekwondo tem categoria olímpica e mundial. Olímpico são 4 categorias por naipe e mundial são 8. Na mundial, mesmo, a gente não tinha nenhum top 10. Em 2017, a gente não tinha nenhum top 10. Hoje, quase todas as categorias têm top 10 ali. E aí, por exemplo, a gente tem um problema de selecionar pessoas para os Jogos Olímpicos, porque no Taekwondo você não pode levar as 4 categorias masculina e 4 femininas. Você tem que selecionar 2 e 2. É um problema que não faz muito sentido. Na verdade, o sentido para levar menos gente mesmo. É para levar mais países, né? Então, por exemplo, o Taekwondo é uma das modalidades, poucas modalidades que países africanos medalham. Então, você tem países que a única medalha do país na história vem do Taekwondo. Então, a gente tem, por exemplo, Costa do Marfim, tem medalha. Você pega a Jordânia, tem medalha. Então, assim, países que não medalham mais nada no Taekwondo conseguem medalhar. Então, esse tipo de política é para trazer isso. Mas é complicado, porque se você pega no último Jogos Olímpicos, se pegasse o masculino, o 5-4, o 5-8, na verdade, tinha medalhado no Mundial daquele ano. Foi medalha de bronze mundial e bronze nos Jogos Pan-Americanos daquele ano. O 68 tinha sido campeão mundial júnior, campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude. O 80 foi prata no Mundial daquele ano, foi prata nos Jogos Pan-Americanos. O pesado tinha sido bronze no Mundial daquele ano e foi bronze nos outros Jogos Olímpicos. Como que se seleciona 2? Na prática, Fecha o olho, né? Fecha a porrada todo mundo. Não, eles vão ter que analisar os dados. Né? Olha só, na prática, a gente teve que cortar 2 caras que tinham medalhado no Mundial daquele ano, que não puderam nem ter a chance de tentar disputar a vaga para os Jogos Olímpicos. Olha como é complicado. Você não pode nem ter o recurso mais preguiçoso. Bota os 2 para lutar e seleciona melhor. Porque são de categorias. Você vai botar o 5-8 para lutar com 80? Não dá. Então, assim, como que você analisa? Outro dia a gente estava conversando no carro, mais ou menos, sobre isso, né? Que talvez seria bom você analisar os seus adversários, né? Para talvez você escolher as pessoas que tivessem mais vantagem, né? Uhum. Então, esse foi... A Paula, no caso, fez um dossiê com mais de 100 páginas. A decisão sempre foi dos técnicos, mas esse dossiê ele serve para embasar os técnicos, né? A gente não toma decisão, a gente oferece embasamento, né? Mas esse dossiê com mais de 100 páginas, desde o histórico, qual que é o perfil dos atletas que medalham nos Jogos Olímpicos? Esse é o primeiro ponto. Aí vai desde... Qual que é o histórico de cada atleta nosso? Se atleta ele medalha no... Porque você tem que ganhar a Continental, você tem que chegar na final do Continental. No continente, ele ganha ou não ganha? Aí, então, você tem várias perguntas chaves que ajudam a tomar essa decisão. Um dossiê de mais de 100 páginas, cara, é impressionante a quantidade de dados que tem. Aí, quando a Paula entrou, por exemplo, começou a traquear todos os atletas que lutavam lá fora. A gente criou um nosso índice de desempenho. Então, você tem o ranking mundial. O nosso índice de desempenho, ele levava em consideração o nível do atleta que você ganhava, o nível do atleta que você perdia,
o nível do evento que você ia, sendo que o evento, vamos supor, é um Open. Mas se tem, a gente tinha uma relação de top 20 por inscrito. Se na sua categoria tem mais top 20 por inscrito, esse Open ele é mais forte para você. Na sua categoria não tem nenhum top 20 ali. Aí esse é um Open fraco que a gente considera. Então a gente considerava tudo isso para criar meio que... Se você perder na primeira luta, corta metade. Às vezes você vai num campeonato forte, mas perde na primeira luta e ganha um monte de ponto, porque mas você perdeu na primeira luta. Então assim, criou-se um índice de desempenho, uma fórmula relativamente complexa ali, que ela monitorava todo o atleta. Qualquer atleta brasileiro que pisasse lá fora tinha esse monitoramento, sabia quantos pontos fez e tomou no campeonato inteiro. Então tinha vários dados que davam um controle bom assim, de quais atletas tinham mais chance de fato. Porque o ponto a pergunta que você quer responder não é o atleta que bate nos outros aqui. Quem é o atleta que tem mais chance de bater nos gringos? Esse que é o grande ponto. E aí com esses controles que se tinham, aí a gente dava para você ter uma noção melhor de quais atletas estavam mais preparados para lutar lá fora. Vocês conseguiam ter acesso, por exemplo, a esses mesmos dados dos atletas gringos? Porque, por exemplo, você vai escolher o seu atleta num perfil com os seus possíveis competidores, né? Para você encaixar. Então você precisa saber, por exemplo, esse atleta gringo, ele é bom porque, por exemplo, você falou que ele é bom porque ele é forte, ou ele é bom porque ele é rápido, ou ele é muito longilíneo, ou ele faz assim. Daí você vai casando todas essas habilidades daqui com a questão dos atletas gringos, ela é muito... Novamente, estou entrando muito na área da Paula, né? Nem a minha área. Mas essa questão dos atletas gringos entra muito na questão de análise de vídeo. Então, por exemplo, tem duas coisas. Primeiro é adiantamento de chave. Você pega, por exemplo, a Paula conseguia adiantar todas as chaves, tipo, bem antes do que todo mundo. Você pega os Jogos Pan-Americanos. A gente não sabia exatamente quais atletas os outros países iam levar, porque você tinha que selecionar. Se você soubesse já a categoria que ele ia levar, se conseguisse quem que é o melhor dessa categoria, ele vai levar esse cara. Mas você não sabia a categoria. Ela conseguiu estimar muito bem, cara, todas as categorias. Então ela sempre conseguia trazer as chaves... Todos os técnicos sabiam com quem que ia lutar já um tempo antes. Então você conseguia fazer uma preparação sabendo qual atleta que você ia lutar. Eu sempre dou o caso da Milena, que fez um bom trabalho com o Diego. Eles fizeram um trabalho muito bom, cara, para Tóquio. E a Paula deu muito vídeo da jordaniana pro Diego. Ela tinha perdido 2 vezes para a jordaniana já. Ela não tinha ganho da jordaniana. E ela ganhou nos jogos, porque ela fez um trabalho muito individualizado. O Diego é um cara muito bom, é um técnico da seleção, é técnico dela atualmente. E, cara, é um cara... Ele consegue fazer um trabalho muito bom, assim, um cara muito inteligente. E eles fizeram um trabalho muito sério, cara. E ela passou a primeira luta da jordaniana, uma menina que ela nunca tinha ganho. Então, esse é um exemplo de como a análise de vídeo junto com o scout, se você tem um técnico bom, consegue trabalhar junto com o analista, você consegue transferir isso para o seu treino técnico-tático, fazer um treino em cima disso. Então, o trabalho de adversário ele entra mais nesse campo que traz scout, que traz essas informações que são relativas ao treinamento propriamente dito.